Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu vim aqui para fazer um jogo um pouquinho diferente. Não são as cartas da semana, mas são as cartas do ano, tá? Sendo que eu vou continuar com as cartas da semana e tudo, mas agora, nesse momento, eu vou fazer um jogo em que eu abri para o ano. Mas eu não fiz a roda do ano, eu fiz uma roda do ano estilizada. Eu estou usando um baralho que é o tarô da Bruxa Verde, até porque eu acho que esse é um problema que a gente vai encarar bem de frente ao longo desse ano, aí pela própria astrologia e uma série de coisas. Mas eu fiz assim, eu peguei duas cartas, um arcano maior e um menor, um pouco da energia para o ano, tá? E depois eu fiz também nesse mesmo esquema de arcano maior e menor para cada um dos trimestres, sendo que a gente vai hoje enfocar mais o primeiro e o segundo trimestre. Por quê? Porque os outros trimestres, né, a partir do segundo semestre principalmente, a energia já é outra, né? É outra por quê? Porque vai depender de como a gente vai desenvolver aqui esse jogo, já que a validade em termos de tempo dos jogos de tarô, de cartas no modo geral, e os oráculos, tem gente que consegue prever bem, né, as coisas, mas eu fiz mais sobre energias do momento. A gente pode até continuar com esse jogo, tipo assim, no primeiro trimestre eu posso fazer depois um jogo para cada mês, né, tentando detalhar um pouco mais economia, sociedade, né, pessoal, enfim. Mas vamos ver como é que a gente vai evoluir esse ano de 2024. Bom, para começar, a carta que vai reger o ano é a carta, né, a carta 6, que em outros baralhos são os enamorados. Aqui a representação é da deusa e do deus, tá? Essa é uma carta extremamente interessante, né? Por quê? Porque aqui a gente está falando de duas forças muito potentes, colocadas no mesmo patamar. Ou seja, as decisões, a gestão dos conflitos, as dificuldades, elas têm que ser encaradas, abordadas, né, com o nosso masculino e feminino. Além, é claro, de falar sobre a necessidade de uma igualdade cada vez mais, né, mais de fato, né, porque a gente fala de igualdade, mas acaba que de fato isso ainda não acontece nem no nosso país, nem no mundo, quiçá em outros mundos, mas enfim, isso é papo para outro momento. Mas aqui é a energia yin e yang, né? A Deus é o Deus, né? Fala sobre a questão da abordagem das emoções, assim como a abordagem do pensamento, né? A gente agir, e que vai ter um pouco do reflexo na carta da temperança, que sai num outro momento aqui, que é um pouco da gente resolver as nossas questões olhando para os dois lados, né? Em termos de mundo, eu acho que fala muito sobre as escolhas que a gente tem que fazer. O ano de 2024 é um ano extremamente forte e poderoso nesse processo de virada, nesse processo em que a gente vai ter mais consciência sobre as coisas, né? E isso é que eu acho mais interessante. Eles aqui estão diante de um carvalho, né? O carvalho, ele é um símbolo de verdade, de sabedoria e de lealdade. E isso é muito importante porque nesse casal, né, o Deus e a deusa, o que tem que existir é uma parceria. E toda parceria em que envolve um laço emocional, vital, né, leal, né, a gente vai ter a necessidade da confiança, de confiarmos uns nos outros. Tá? Isso a nível pessoal, a nível do coletivo. Isso é extremamente importante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que rever as questões ligadas ao nosso comprometimento com as coisas, nossa lealdade, os acordos mútuos que fazemos e o respeito ao outro e aos acordos que nós inteiramos. Que a gente está vendo um momento aí em que, de repente, tem acontecido coisas que deixam a gente meio que de cabelo em pé, né? Tipo, tá meio louca a coisa, né? Mas enfim, eu acho que vai falar um pouco sobre isso. Aqui nessa carta, né, vai caber todo e qualquer desejo, né, ambição, preferência ou necessidade, mas de qualquer maneira aqui o que é exigido nisso, em qualquer ângulo da vida, né, em qualquer âmbito da vida, é a ideia das prioridades. Isso é extremamente importante. Ou seja, para que a gente se mova, é importante a gente ter claro o que é prioritário, tá? Então, escolha, mas escolha dentro da, né, encadeie as coisas, se organize para tal, tá?
A carta que porque o lado invertido dessa carta, ou melhor, o lado, né, do desafio dessa carta, é justamente a gente ficar vivendo um dilema, que já estamos nele, mas sem oportunidade de solucionar, de tomar um caminho lá ou cá, né? Então, dilema, indecisão, procrastinação, ou seja, eu não sei decidir, então deixa para lá, esquece um pouco, eu vou continuar aqui, né? E preocupação, claro, porque você não decidiu, você não escolheu, você não solucionou o problema, as questões que te aparecem, e evidentemente, né, que você fica preocupado, né? O arcano menor, né, saiu o 5 de Atamis, ou Atamis, né? Esse baralho é interessante, o Atamis aqui seria o naipe de ar, né? Ou melhor, né? O naipe de espadas, né? Essa carta, o 5 de Atamis, né? Ela fala sobre a gente enfrentar as próprias limitações. É uma carta de uma negociação. Aqui eu tenho um artesão, aqui eu tenho um comerciante. Eles estão aqui tentando, né, verificar. O artesão, ele sabe do valor do seu trabalho, mas evidentemente que esse daqui ele faz pouco caso, ele quer abaixar o preço, aquela coisa toda. Então, aqui, nessa negociação, o que está presente é o como você se vê diante da possibilidade de um fracasso, ou seja, de não ter uma solução, de não negociar favoravelmente a você, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma confiança muito grande no seu saber, naquilo que você entrega, na sua habilidade, para você saber, né, inclusive ter que passar alguns percalços, não vender, por exemplo, né, para não rebaixar tanto o preço, né, o valor daquilo que você fez, do seu trabalho. Portanto, essa carta nos alerta, né, sobre uma coragem pessoal nossa diante das oposições, das dificuldades, né? A gente tem que avaliar muito bem, de novo, as nossas prioridades, né? Para a gente ter sucesso também, alcançar os nossos objetivos, né? Enfrentar nossos obstáculos. Bom, basicamente seria isso. E eu acho que ela aqui combina bem, né? Porque você vai fazer escolhas, e a gente está num momento crítico de escolhas, né? Na Terra, no planeta, na galáxia, né? Quiçá. E a gente tem que saber o valor, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como você se coloca, enfim, você tem que ter confiança em você e no seu parceiro, de que vocês vão negociar de igual para igual, de que as pessoas que estão ali reunidas querem o bem das coisas. E isso é muito, muito importante, porque o que a gente vê hoje acontecer no mundo, né, as grandes reuniões, né, os grandes líderes mundiais que ficam naquela coisa e não... Enfim, a gente tem que estabelecer de verdade prioridades, né? Isso é importante e não se curvar na negociação. É lógico que às vezes a gente tem que fazer alguns acordos, mas não deixar que esses acordos nos demovam, né? nos tirem completamente do que seria o nosso objetivo, tá? Bem, no primeiro trimestre, né, as cartas que saíram foi o Senhor das Sombras, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem bem, o Senhor das Sombras, que é a carta 13, em outros baralhos, a carta da morte, né? E junto com o 4 de varinhas, que o varinhas aqui representa o naipe de paus, tá? Bem, vamos lá entender essas cartas aqui. Todo mundo sempre treme um pouco, né, de frente à carta da morte. Mas a carta da morte, ainda mais nesse baralho Senhor das Sombras, né? Ela fala basicamente sobre mudança, sobre transformação. Bom, a gente vive esse momento no mundo, a gente tem aí, durante o ano de 2024 todo, e por mais 20 anos, a gente vai ter a presença de Plutão em Aquário. Aquário é o signo da própria humanidade, né? São os grandes coletivos, é a humanidade, somos nós, seres humanos, que aqui habitamos, né? E Plutão, já tenho falado um pouco sobre isso, ele faz uma transformação muito profunda nas coisas, né? Você tem que enxergar a verdade, por mais que ela doa. E você precisa enxergar essa verdade para que você haja de acordo com esta verdade,
né? Com Plutão você não brinca, você não tapeia, assim como a morte você não engana, né? Então, assim, ela tá ali, não tem muito como escapar, não tem muito como negociar. Nessa carta aqui a gente vê um ancião, né? Vendo se afastar do poço. O poço sempre teve, né, a gente pensa em poço dos desejos e tudo, mas o poço é uma metáfora que fala muito sobre a energia vital. É do poço, né, da água que sai a vida, é a água que nos dá vida, enfim. E aqui você vê lá no finalzinho da gravura, né, um homem com uma criança se afastando, né, depois que colheu a água aqui. E esse senhor aqui olhando com paciência, com condescendência, é verdade, né? Mas percebendo que as coisas precisam muitas vezes morrer, né? Limpar-se, né? Acabar com aquela coisa toda para que elas possam sobreviver. Ou seja, é o fim de uma era para início de outra era. São as gerações, a herança que você carrega com você, mas que às vezes precisa ser transformada e limpa, né? Essa é uma carta que fala muito sobre o encontro de um novo propósito de vida, né? Você se encontrar, fazer uma virada na sua vida, né? Mas ao contrário do que as pessoas se colocam muitas vezes, a carta da morte ela não precisa ser uma carta triste, porque ainda mais aqui, como fala o Senhor das Sombras, ela é a saída da escuridão para a luz. O próprio, na perspectiva da carta é essa, né? Aqui no escuro, né? Em direção à luz. Essa carta tem um senso de direção. Em outros baralhos também a gente vê isso, quer dizer, é necessário você se estar ativo no seu propósito, transformar, né, e acabar com os obstáculos de forma a que você possa conseguir transmutar, evoluir, não apodrecer, né? Você apodrece, mas você dá nova vida. Então, acho que é um pouco por aí que a gente vai ler essa carta aqui no primeiro trimestre. Porque se a gente não faz, né, se a gente não dá esse adeus a algumas situações, coisas, se a gente não transpassa obstáculos, se a gente não segue adiante, né, a gente vai ficar completamente desatualizado, né? A gente vai ficar mais do que desatualizado. Você vai ficar estagnado, né? Você vai ficar ali parado, você não é imóvel, né? Infeliz, né? Então, o processo de morte e renascimento ele é super importante e ele não precisa acontecer apenas fisicamente, né? A gente vai encontrar esse processo de transformação em outros momentos da vida da gente. Quando a gente dá um passo numa direção diferente daquela que você estava dando, né? Ou seja, você às vezes aposta numa coisa e essa coisa não acontece. E você percebe que ela começa a não se coordenar mais com o que você quer, né? De verdade. A gente muda muito de planos ao longo da vida também, né? E isso é importante que você observe. O 4 de varinhas, ele fala muito, é o 4 de paus, né? Ele fala muito de uma comemoração, uma comemoração inicial, de uma satisfação quando você termina um trabalho, né? Você está comemorando alguma coisa. Em outros baralhos, e esse aqui não é diferente, vai falar muito também sobre trabalho em equipe, encontro de parceria, romance, né? Mas basicamente é você apreciar os frutos do seu próprio trabalho, né? E eu acho que aqui fala muito sobre isso, quer dizer, muitas vezes você nesse processo de despedida de algumas situações que não tem mais condição de ficar, né? Até porque o mundo está se transformando muito. A gente tem aí altos desafios que vêm, né? Como a própria inteligência artificial. E eu não estou falando que as coisas têm que ser ruins, né? Se a gente imaginar lá atrás, né? Os pintores da Idade Média, né? O começo da Idade Moderna, como é que era difícil, de repente, né? Aparece a fotografia, por exemplo. E aí, qual é o movimento que se faz? Né? Os pintores iam perder muito do seu ganha-pão, porque, afinal de contas, pintar quadros, retratos, era o que dava sustento para muitos deles, né? E aí, com a invenção da fotografia, como é que fica isso? Né? Aí vem o impressionismo. Para mim, um dos momentos da arte, né, bastante interessantes, importantes, porque passa da questão do você entregar, né, um retrato para uma pessoa, né, passa para um outro momento, que é o momento de você expressar a sua percepção
sobre o jogo de luz e sombras nos ambientes, né? Dos ambientes das pessoas. Então, a imagem é completamente diferente, né? E a gente tem um ganho enorme em perspectiva, em combinação de cores, em uma série de, né? A questão do poder da luz dentro da pintura, enfim. Como a gente cresceu, né? E deu espaço para que outras artes apareceram. Então, é nesse sentido que eu falo. A gente tem que realmente promover, de alguma maneira, essa substituição de eras, né? Eu acho que isso é que é importante. Então, faça um ritual de despedida. Tem coisas que a gente tem que... Ah, foi bom enquanto durou lá, se pensava dessa maneira, a gente cresceu e tudo mais, né? Mas não dá mais, a gente só tem esse mundo para consumir, a gente não pode viver a vida inteira só querendo progresso, 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 porque o progresso de um câncer é a morte, por exemplo, né? Então, é por aí que a gente vai ver, né? Bem, o segundo trimestre, para não ficar cansativo, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou fazer um novo vídeo sobre o segundo trimestre. Eu acho que é melhor assim, e aí falo um pouco sobre o terceiro e quarto, para que a gente tenha vídeos menores, para que vocês possam assistir com mais tranquilidade e eu não me torne cansativa aqui. Então, nós vimos, só para resumir aqui, nós vimos, então, a questão do poder da escolha, da importância da escolha, e que até para escolher a gente precisa estar autoconfiante, autocentrado, mas autocentrado não quer dizer egoísta, a gente não quer ficar, né? É autocentrado no sentido do que é importante, quais são as prioridades, etc, etc e tal, tá? E no primeiro trimestre nós vimos a importância de dar a Deus algumas coisas que já não é mais para ser, né? Isso não é um processo de tristeza, é um processo de despedida, mas não é um processo de tristeza, porque o que vem na frente pode ser até muito melhor do que se tinha no passado, tá bom? Eu volto já já no outro vídeo. Até mais!